Bem-vindos de volta ao nosso estudo no livro dos Provérbios e hoje estamos no capítulo 5. Vamos começar a ler no versículo 15, portanto abram suas Bíblias, é muito importante ler. Provérbios capítulo 5, versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Ok, vamos ao Senhor em oração. Pai, eu agradeço por este dia e por esta oportunidade de ensinar a sua palavra. Pai, somos todos tão fracos de mente e espírito, e a nossa inteligência, sabedoria são tão limitadas. Eu oro, querido Deus, para que o Senhor nos ajude a entender e expor este texto de uma maneira apropriada. Pai, eu oro pelos jovens e também pelos adultos que irão assistir este vídeo. Em primeiro lugar, Senhor, que eles cresçam em Cristo, ou que eles conheçam a Cristo, e, portanto, cresçam nele, para que eles prossigam para conhecer o Senhor, para que entendam sua vontade, compreendam seu caráter, Senhor, entendam sua sabedoria e que eles caminhem nela. Senhor, vivemos em um mundo que está cada vez mais obscuro. Por favor, ajude esses jovens, Senhor. Eles são uma geração que está sendo criada em um momento extraordinariamente perverso. Portanto, dê a eles força extraordinária, piedade extraordinária, o mais importante, uma fé extraordinária na pessoa e na obra do seu Filho. Agora ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, todo o capítulo 5 é sobre um pecado muito grave, o pecado do adultério. Quando alguém, um homem ou uma mulher, de fora do casamento ou de fora da família, entra e destrói esse casamento, destrói essa família. E por que isso é importante? Ora, em primeiro lugar, porque vivemos em uma época em que o casamento não é mais respeitado. Na verdade, muitas das coisas que Deus estabeleceu desde a criação do mundo, como homem, mulher e casamento, tudo está sendo, de alguma forma, desmantelado ou destruído, tipo tijolo por tijolo. Mas o que vocês precisam entender é que a palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus são imutáveis. Isso significa que não muda. E a melhor vida é alcançada ao conhecer a Deus, conhecendo sua salvação, conhecendo as Escrituras e edificando sua vida com base nas verdades que são encontradas nela, especialmente com relação ao casamento, à família e aos filhos. Agora, tendo dito isso, pegamos esta passagem e não apenas a aplicamos ao casamento, à família e ao pecado do adultério, mas de alguma forma o adúltero e a adúltera representam qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de batalha contra o pecado. E, portanto, podemos pegar essa passagem e extrair dela princípios gerais para ajudá-los, mesmo aqueles que são jovens e ainda não são casados. Portanto, antes de ir para o nosso texto, eu quero dizer outra coisa. Mesmo que você tenha 9 anos, você precisa pensar de alguma forma sobre o casamento. Agora, por quê? Ora, porque o casamento é uma parte muito importante do que Deus ordenou para o nosso benefício e a proteção. E como um rapaz ou uma moça, você não precisa necessariamente deixar de lado a infância. A infância é uma coisa boa.
E quando você entra na adolescência, é maravilhoso. E só vem uma vez. E ao mesmo tempo, vocês precisam pensar em crescer. Você precisa pensar em amadurecer. Sabe, eu disse aos meus filhos, quase desde o início, vocês precisam orar. Eu dizia aos meus filhos, vocês precisam orar pelas suas esposas. Eles diziam, ora pai, eu só tenho 8 anos. E eu dizia, ora, mas ela provavelmente já está viva. Ela provavelmente está em algum lugar deste planeta. E precisa de oração. Ore por sua conversão. Ore para que ela cresça em piedade. Ore para que Deus a proteja do mal e dos homens maus, dos perigos do pecado. Veja, é o mesmo para vocês, jovens senhoras. Vocês podem estar, quem sabe, há 15 anos do casamento, mas você pode orar pelo seu futuro marido, porque ele provavelmente está vivo neste planeta. Ele pode ser um garotinho ou um adolescente. E há todo tipo de perigo ao seu redor. Portanto, ore por ele. Você não precisa esperar o casamento para orar pela pessoa com quem irá se casar. Eles precisam de você agora. Eles precisam das suas orações agora. Portanto, agora vamos entrar na nossa passagem e iremos traçar 3 princípios com relação não apenas a como vencer o adultério, mas como vencer qualquer tipo de pecado. Portanto, antes de tudo, o primeiro princípio quando somos confrontados com o pecado, ou melhor, quando somos confrontados com a tentação, qual é o primeiro princípio? Ora, vamos ler os versículos 15, depois 18 e 20. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Em seguida, o versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, versículo 20, por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Agora, eu quero ler para vocês um princípio. Em seguida, vamos olhar para trás no texto e vamos extrair os princípios gerais dele. Não vencemos o pecado apenas fugindo do pecado, mas correndo e cultivando a retidão. Agora, lembram do que eu estou dizendo? Preste bem atenção. Quando vemos o pecado, não dizemos apenas, isso é ruim, e rejeitamos, e permanecemos onde estamos. Mas, para caminhar neste mundo, em santidade, em justiça, agradando a Deus, evitando o pecado, quando você olha para o pecado, você foge do pecado, mas você foge para algo. E esse algo é Deus. E a justiça de Deus. E a prática dessa justiça. Portanto, eu disse isso de outra forma. Nós vencemos o pecado fugindo do que Deus não nos deu e proibiu para nós. E correndo e nos deliciando com o que Deus nos deu. Agora, neste texto especificamente, do que ele está falando? Ele está falando sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher. Agora, deixe-me dizer a vocês, rapazes, um dia, quando vocês se casarem, qual é a melhor maneira de se proteger da adúltera? Um homem evita o adultério, como escrevi aqui, cultivando o seu relacionamento com a sua esposa e os seus filhos, e encontrando prazer, deleite neles. Como uma mulher evita o adultério? Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Cultivando o seu relacionamento com o marido, cultivando o relacionamento dela com os filhos e encontrando deleite, prazer nesse relacionamento. Veja, encontrando o seu... Poderíamos dizer isso, encontrando a sua satisfação ali. Portanto, se você tem um casamento e uma família onde é apenas uma luta, simplesmente um fardo, e talvez seja uma luta e um fardo porque você não investiu nada nisso. Mas quando você está vivendo em um contexto que algo de miséria e alguém de fora vem e promete algo melhor, essa tentação pode ser um tanto forte. Mas se você tem um casamento que o satisfaz e tem filhos e relacionamentos familiares
que o preenchem e você se deleita com eles. Então, quando alguém vem de fora com todos os tipos de promessas e satisfações enormes, mas é claro, são promessas falsas, você irá rejeitar facilmente. E aqui está o princípio geral que quero que vocês vejam. Não evitamos o pecado simplesmente lutando contra ele e o rejeitando, mas cultivando o nosso relacionamento com Deus e as coisas boas que Ele nos deu. Agora, eu quero me concentrar por um momento na palavra cultivar. Alguém pode dizer, sabe, eu não tenho um bom relacionamento com a minha esposa. Deixe-me fazer uma pergunta. Quanto tempo você investiu nesse relacionamento? Alguns deles podem dizer, eu não tenho um bom relacionamento com os meus filhos. Ok. Há quanto tempo você está trabalhando nisso? Quanto você investiu nisso? Muitas pessoas pensam, ora, eu tenho um casamento terrível, porque eu acabei de me casar e eu casei errado. Ora, provavelmente você não fez isso. Provavelmente você está querendo tirar algo do casamento sem colocar nada nele, sem investir nele. É a mesma coisa com as crianças. Mas também, crianças, me escutem, da mesma forma com os seus irmãos e irmãs. Você diz, o meu relacionamento com os meus irmãos e irmãs é horrível, então eu vou procurar algum relacionamento fora da família. O que é bom, mas às vezes esses relacionamentos podem ser bastante pecaminosos. A minha pergunta é, quanto tempo você investiu na construção de relacionamentos com seus irmãos e as suas irmãs? Estão entendendo? Outra maneira de olhar para isso, a chave não é simplesmente rejeitar e fugir da imoralidade ou do pecado, mas deleitar-se e buscar a justiça. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam que a vida cristã é algo assim, ok, rejeitar o pecado, não, 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 não. Ok, mas essa não é a vida cristã. Essa é apenas uma parte. Rejeitar é algo negativo que você precisa fazer, mas há algo positivo que você precisa fazer. Portanto, os negativos rejeitam o pecado. Os positivos buscam a justiça, a retidão, que é a vontade de Deus. Portanto, rejeitar um estilo de vida pecaminoso para adotar um estilo de vida que é ordenado por Deus e pela sua palavra. De certa forma é como, tire a roupa suja, ok? E vista uma roupa limpa. Não é apenas tirar a roupa suja e você vai ficar sem roupa. É tirar para colocar outra coisa. Deixe-me lhes dar um exemplo. Portanto, alguns dos meus amigos uma vez, eles disseram, por que você não vai almoçar mais com todos nós? E eu disse, porque a minha esposa é mais bonita que todos vocês. E eles disseram, o que você quer dizer? E eu disse, ora, eu tenho muito tempo limitado por causa das minhas responsabilidades. Se eu vou sair para comer com alguém, vai ser a minha esposa. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo não para eles, mas não estou apenas sentado ali morrendo de fome. Eu estou dizendo sim para ela. Um dia, quando vocês se casarem, quando o pregador disser, você aceita essa mulher ou aceita este homem, você não apenas irá dizer sim, você irá dizer não. E você diz, ora, o que você quer dizer? Ora, quando você diz sim, ou deixe-me colocar dessa forma, eu vou tornar pessoal. Quando eu disse sim, eu aceito essa mulher. O nome dela era Charo Cassado. Quando eu disse sim, sabe, o que mais eu estava fazendo? Eu estava dizendo não para todas as outras mulheres no mundo. Ok? Portanto, eu disse não para elas e sim para ela. Um dia vocês vão fazer a mesma coisa. Você irá dizer sim para um determinado homem ou uma determinada mulher, mas quando fizer isso, estará dizendo não para todos os outros. E esse é o mesmo princípio. Eu não apenas digo não a um estilo de vida pecaminoso, que é destrutivo, mas eu digo sim a um estilo de vida justo, que gera alegria, prosperidade espiritual e, na maioria das vezes, todos os outros tipos de prosperidade e vida eterna. Outra maneira de enxergar isso é, quando estamos satisfeitos com o que Deus nos concedeu, não iremos procurar em outro lugar
a satisfação. Não iremos encontrar satisfação em outro lugar. Agora aqui está uma grande coisa que eu quero dizer. Você diz, a igreja é chata, eu leio minha Bíblia, é mais chato ainda, ou a vida cristã é muito chata. Eu vivi muito tempo. Eu já passei por bombardeios, armas disparando, passei pelas selvas, pela Cordilheira dos Andes, as selvas da América do Sul, na Ásia, em todo o mundo. Eu tive uma vida bem empolgante. O meu corpo pagou por isso, mas eu tive uma vida bem emocionante. Nada disso. Tudo isso é chatice. De fato é, comparado a conhecer a Cristo. Você diz, mas eu não me sinto assim. Ora, em primeiro lugar, você não tem 61 anos. Eu passei muitos anos caminhando com Ele. Mas há outra coisa que quero que vocês vejam, que talvez esteja de fato atrapalhando vocês em seu relacionamento. Quanto tempo você investe em conhecer a Cristo? Em saber a respeito dele? Veja, aqui está a coisa. Muitas pessoas pensam, especialmente os jovens, eles acham que, sabe, o cristianismo é sobre princípios, mandamentos e obediência. E isso faz parte disso, mas é uma pequena parte. Para mim, essa descoberta da glória, de glória após glória após glória. Sabe, eu ouvi histórias às vezes na selva sobre lugares estranhos e coisas estranhas. Quando eu terminava de pregar, eu sempre, sabe, vamos entrar em um barco e vamos percorrer a selva. Eu quero ir ver essas coisas. Vocês provavelmente já ouviram falar de Machu Picchu, as famosas ruínas incas. Ora, há outro lugar que há anos atrás não estava no mapa, chama-se Keoap. E é impressionante, mas realmente não foi tão bem descoberto pelo público. Alguém me contou sobre isso. Então eu fiz uma longa viagem, subi as montanhas e tudo isso para encontrar esse lugar, porque era simplesmente incrível. Ora, não é nada comparado a Cristo. E portanto, sim, eu quero saber os mandamentos e quero saber a vontade de Deus e todo esse tipo de coisa. Isso é muito importante. Mas eu faço isso por causa de outra coisa. Essa pessoa gloriosa e magnífica, de infinita glória, poder, beleza. E Ele tem uma nova criação para nós que vai além de qualquer coisa que vocês possam pensar ou imaginar. Estão entendendo? Portanto, você está cultivando o seu relacionamento com Deus, porque é assim que você evita o pecado. Que você conheça a Deus e veja tanto a sua beleza, o seu poder e a sua bondade, que todo o resto é como comer na lata de lixo, ok? Ora, vamos em frente. Portanto, quando estivermos satisfeitos com o que Deus nos deu, não iremos procurar em outro lugar a satisfação em outro lugar. Portanto, comigo, o que Deus me deu? Ora, Ele está me dando uma esposa. Ok? Agora, se eu estou satisfeito com ela, se eu posso me deleitar com ela, então qualquer outra pessoa que vem de fora simplesmente não é atrativo. Agora, digamos que eu não tenha gostado, não tenha deleite na minha esposa. Ora, eu ainda como cristão preciso lutar contra essa tentação que vem de fora. Eu preciso fazer a coisa certa, eu preciso honrar a Deus, honrar os seus mandamentos e o meu compromisso. Mas é muito mais fácil fazer isso quando um homem cultiva um relacionamento com a pessoa que Deus deu a ele. Veja, Deus te deu aquela mulher. Quando vocês se casarem um dia, meninas, Deus lhes deu esse homem. Ele não deu a vocês os outros homens. E para vocês as outras mulheres, meninos. Estão entendendo? Então, eu escrevi aqui, encontrando satisfação. Eu já disse isso, mas precisamos repetir. Encontrar satisfação requer cultivo. Ok? Não apenas no nosso relacionamento com a nossa família, mas no nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a retidão, a justiça. Agora, eu usei uma palavra, cultivar, ok? Criamos gado e tudo mais, mas às vezes também plantamos coisas, porque você tem que alimentar esses animais. Então plantamos milho e outras coisas. Ora, há algo sobre isso. Você tem que cultivar.
Talvez você não tenha morado em um rancho ou numa fazenda, mas talvez tenha visto um jardim. Ora, você não tem que apenas plantar. Você tem que aguar, você tem que capinar e gradualmente você vai ter alguma coisa. Ou como uma árvore frutífera, por exemplo. Eu lembro que morávamos em um lugar que tinha todas essas árvores frutíferas antigas, que poucas delas que não produziam nenhuma coisa. A minha esposa saiu lá com um serrote e cortou todas essas coisas de uma maneira que eu pensei, oh meu Deus, você matou todas elas. Ora, no ano seguinte já tinham muitas frutas. Veja bem, você tem que cultivar isso. Você não pode apenas ficar inativo ou passivo. Você tem que cultivar um relacionamento com Deus e cultivar um relacionamento com a justiça. Como você faz isso? Ora, antes de tudo, você descobre o que é. E a justiça é definida pelo caráter de Cristo, ou o caráter de Deus revelado em Cristo. E é definido por seus mandamentos, ensinamentos. Então você começa a segui-los e praticá-los. E acontece o quê? Eles começam a ser seus amigos, porque eles te guiam para uma vida real, ok? Agora, quero dizer algo aqui que é muito importante e que você está subindo em espiral ou está em espiral descente. Agora o que eu quero dizer? Na sua vida cristã, você está indo assim? Ou está indo assim? E qual é a diferença? Se você simplesmente não está fazendo nada, você não está cultivando um relacionamento com Deus, ora, vamos incluir a família. Você não está cultivando um relacionamento com Deus, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus irmãos e irmãs. Portanto, esse relacionamento simplesmente não irá para lugar nenhum. Na verdade, não só não irá a lugar nenhum, como irá começar a cair. Quanto mais você negligencia os relacionamentos, cada vez piores eles ficam. Mas quanto mais você investe em um relacionamento, quanto mais você investe, melhor eles ficam, mais eles serão edificados. Agora, me lembro de uma vez em que estava conversando com um jovem, e ele era um levantador de peso, e eu ainda levanto alguns pesos. E ele disse, ei, velho homem, como vai? E eu disse, ora, agora eu estou apenas mantendo a forma. E ele disse, não existe tal coisa. E ele riu. E isso é verdade. No atletismo não existe manutenção. Você está subindo ou descendo, você está ficando mais forte ou mais fraco. Agora, eu tenho 61 anos, portanto, embora eu malhe bastante, eu ainda estou ficando mais fraco. Mas vocês estão vendo o que eu quero dizer? Vocês precisam investir. Se você está triste um dia e eu pergunto, por que você está tão triste? E você diz, ora, eu não estou ganhando dinheiro. E eu digo, ora, no que você está trabalhando? Em nada. Ora, o que você espera? Você precisa investir. Seja dinheiro, mão de obra, ou o que quer que seja, para receber algo de volta. É a mesma coisa com os nossos relacionamentos. Agora, eu quero que examinemos 2 textos. E vocês podem anotá-los. O primeiro é 1 Timóteo 6:11. Veja o que diz. Foge destas coisas. O que são essas coisas? Ora, no versículo anterior, no 9, ele as define como coisas tolas e prejudiciais, ok? Coisas que Deus não te deu e que você não deveria ter. E diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Mas também pode ser uma mulher de Deus, a filha de Deus. Foge dessas coisas. Que coisa? Desejos tolos e prejudiciais? Ah, é isso? Ok. Não, não é isso. Antes, segue. A palavra aqui, segue, justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. Eu quero falar alguma coisa para vocês. As avós costumavam dizer, sabe, que ficar ocioso, uma mente vazia é a oficina do diabo. Se você não está fazendo nada, vai terminar fazendo algo errado. Ora, mais uma vez, não é apenas ficar sentado sem fazer o mal, mas o que é? É buscar ativamente a Deus e a sua vontade. Não é apenas ficar sentado esperando ter um relacionamento melhor com alguém, mas buscar um relacionamento melhor. Agora ele diz novamente em 2 Timóteo 2:22, ouça o que ele diz.
foge das paixões da mocidade. O que significa? Que a luxúria por aí, que é nos jovens? Não, não é só isso. O que significa que há tentações específicas que parecem dominar os jovens. E vocês precisam fugir disso. Vocês precisam correr disso. Agora, ele diz, foge das paixões da mocidade, persiga, busque a justiça, a fé, o amor e a paz. Com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. E o que ele está dizendo é que as pessoas que realmente conhecem o Senhor irão fugir, correr das paixões da mocidade, luxúria, irão buscar a justiça, a fé, o amor e a paz. Isso é o que eles irão fazer, se realmente conhecerem o Senhor. Mas a ideia também pode ser que você não vai fazer isso sozinho. Você irá fazer isso com outras pessoas. Sabe, um dos benefícios que eu tenho de trabalhar na Hot Cry é que eu estou cercado por homens e mulheres piedosos que buscam essas coisas. Então, eu observo eles buscando isso e isso me faz querer buscar também. Vocês estão vendo? E é por isso que você precisa se aproximar das pessoas que são mais maduras do que você, mais semelhantes a Cristo do que você, e precisa aprender com elas. Não fique perto de pessoas que são menos do que você. Quero dizer, você pode servi-los, mas não faça deles o seu exemplo. Agora, o que eu vou fazer, porque o tempo é curto aqui, eu quero realmente ensinar a vocês alguns princípios bem importantes que... vamos parar agora e vamos voltar a esses dois textos. 1 Timóteo 6:11, 2 Timóteo 2:22. Mas também iremos ver o capítulo 1 de Tiago. E vocês irão ver que tudo o que falamos nessa sessão tem alguma aplicação prática real, ok? Ok. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por esta oportunidade. E eu oro, querido Deus, por favor, converta aqueles que aqui estão assistindo, trabalhe neles para que eles progridam na fé, para que eles conheçam o seu amor e se regozijem nele, para que um dia eles estejam diante de ti e ouçam, ora, servo bom e fiel, entre na alegria, no gozo do seu Senhor, em nome de Jesus. Amém.